boa tarde. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esta sessão especial dos Seminários Internacionais Todos Globais. Damos as boas-vindas a quem está no Salão Nobre, quem nos acompanha à distância e, como costumo dizer, também ao público póstumo, que assistirá a esta sessão de forma indiferida. Sim, indiferida, exatamente. Damos as boas-vindas aos nossos convidados que já chegaram e vão ser apresentados pelo Sr. Professor Stefan Dix, que vai coordenar esta sessão e vai apresentar os nossos convidados que vão abrilhantar esta sessão com as suas intervenções, com as suas comunicações, seguindo-se depois um comentário escrito do professor Stefan Dix e um debate. Sejam todas e todos bem-vindos e desejo uma sessão muito rica e inspiradora para conhecermos a importância e a influência de uma figura que marcou fortemente a cultura ocidental e não só. Muito obrigado. Então, bem-vindo todo o público aqui na sala e o público através do computadores na distância. E eu vou hoje moderar aqui um pequeno seminário sobre uma figura extremamente importante que já quando está 2024, são 750 anos da morte, e todos nós sabemos que o Thomas de Aquin, teve uma importância enorme para o desenvolvimento do pensamento ocidental. E também é uma coisa que podemos lembrar-nos, curiosamente, embora que é um grande pensador, uma figura muito importante do cristianismo, também faz nos lembrar a importância do Islão da Europa, uma vez que o pensamento de Thomas de Aquino era tudo depende de Aristóteles, e o Aristóteles naquela altura chegou através da Península Ibérica ou a partir de Sicília, mas depois vamos ouvir provavelmente mais disso. E assim, pronto, era uma figura muito importante que, especialmente nos séculos XII, XIII, que houve uma mudança enorme no pensamento ocidental, e para discutir ou para debater esta mudança e esta importância de Thomas de Aquino, temos três oradores e passo a passo, vamos aqui para a mesa e no final vamos fazer uma pequena debate sobre a importância que o pensamento de Thomas de Aquino tem hoje, 750 anos depois de morte. Pronto, eu não vou agora falar muito mais, porque é também uma coisa muito impressionante. Thomas de Aquino deixou, era uma contagem que fizeram recentemente, deixou escrito 8.800.000, por volta de 8.800.000 palavras, e pronto, para condensar este 8.800.000 palavras agora em três conversas ou palestras é uma coisa muito difícil, e por isso quero já chamar o primeiro orador aqui para a mesa, que é o Frei José Manuel Fernandes, que é mestre em teologia e o novo prior da província portuguesa da Ordem dos Dominicanos. Muito boa tarde a todos. Um pouco por todo o mundo assinalam-se com distintas iniciativas os 750 anos da morte de Tomás de Aquino, dominicano, sem dúvida filho do seu tempo, o distante século XIII, mas cujo pensamento, através da sua obra, ultrapassa as fronteiras do tempo e do espaço. Se entre 2023 e 2025 podemos celebrar vários momentos significativos da vida do Aquinate, como os 700 anos da sua canonização, em 1323, os 800 anos do seu nascimento, ocorrido entre 1224 ou 1225,
escolhemos distinguir os 750 anos do derradeiro momento da vida deste irmão dominicano na abadia cisterciense de Fossa Nova em 1224. A tradição apresenta Tomás de Aquino como uma testemunha fiel da verdade. A conhecida lenda segundo a qual Tomás teria sido envenenado por razões políticas refere que no dia antes de partir para o concílio de Lyon, o rei Carlos I de Nápoles ter-lhe-á perguntado: Frei Tomás, se o Papa perguntar por mim, que lhe dirá? Para compreender a força da pergunta e o compromisso da resposta, é preciso ter presente a trágica tensão existente entre o Império e o Papado. O nosso dominicano terá replicado: dir-lhe-ei simplesmente a verdade. O importante desta narração, que muito se perpetuou, é que reflete bem a profunda e vital preocupação do frade dominicano. A sua consciência de serviço à verdade é uma constante do seu pensamento. Já na primeira aula, ocupa-se a apresentar a tarefa do mestre, que busca, acima de tudo, comunicar a verdade. Por isso, não nos surpreende que a palavra veritas esteja no frontispício de duas das suas obras mais conhecidas. A sua obra da juventude, Summa contra Gentiles, começa assim, em continuidade com a própria Bíblia. A minha boca proclama a verdade e os meus lábios aborrecem a iniquidade. No início da Suma de Teologia, obra da maturidade, imprime: o doutor da verdade católica deve não apenas ensinar aos que estão mais adiantados, mas também instruir os principiantes. Por esta razão, nos propusemos nesta obra expor o que se refere à religião cristã do modo mais apropriado à formação dos iniciantes. O prólogo da Suma Teológica. Tomás de Aquino sente-se chamado a dar testemunho da verdade. Por isso, proclama com solenidade que a verdade é também o fim supremo do universo. O último fim do universo é, pois, o bem do entendimento, que é a verdade. Mas não é qualquer tipo de verdade que o atrai. Para ele, o fim último de todas as atividades humanas é o conhecimento de Deus. Conhecer a primeira verdade, que é Deus, é o fim último de todo o homem e de todas as suas ações e desejos. Um breve resumo das verdades que lhe atraem encontra-se nas suas obras mais tradicionais, onde enuncia com claridade que as verdades fundamentais para a salvação se reduzem a duas. Antes de tudo, é necessário saber isto: que toda a fé cristã versa sobre a divindade de Deus e a humanidade de Cristo. A fé na Trindade e a fé na encarnação convertem-se nos dois eixos da sua dedicação. O seu ardente amor à verdade é já sublinhado desde que se iniciou como aluno na Abadia Beneditina em Monte Cassino. As fontes referem o seu interesse por saber quem era Deus. O tema de Deus focaliza os seus esforços. Do conhecimento exato da verdade de Deus depende toda a salvação do homem, que é o próprio Deus. Tomás é, acima de tudo, um teólogo, em toda a força da palavra. Consciente do valor da procura humana da verdade, apesar da debilidade própria, anima todos a esta tarefa. Esta é a sua vocação ao longo de toda a sua vida, pois, como diz, para extrair a verdade da fé da Sagrada Escritura,
são necessários muitos estudos e larga experiência. Junto ao vigor da verdade, também o respeito. Para Tomás, tudo que está unido a um bem espiritual, como a ciência, não pode ser objeto de comércio. A sua mente está aberta aos avanços da verdade, seja qual for a sua procedência. A verdade, seja quem for que a diga, procede do Espírito Santo, que infunde a luz natural e move a inteligência e a expressão da verdade. Por esta razão, colocou-se à escuta de todas as escolas teológicas e filosóficas conhecidas. Os responsáveis pela edição dos seus livros encarregaram-se de apresentar o ingente caudal de cultura humana que conflui nas suas obras. A procura da verdade é o objetivo primordial da sua vida, e nesta tarefa coloca em movimento todos os recursos humanos. Tem uma confiança extrema na força humana do conhecimento, porque o conhecimento da verdade, falando com propriedade, é bom. Embora seja consciente dos perigos do estudo científico, como a soberba, o esquecimento de Deus, a destruição da piedade. Daí a sua prudência. Nada deve ser afirmado que seja repugnante à fé, mas nem tudo o que é considerado verdadeiro e exato deve ser apresentado sem mais delongas como verdade de fé, se não for um dogma. Porque a verdade da nossa fé torna-se o ridículo dos incrédulos se um católico que carece do conhecimento científico necessário apresenta como dogma algo que na realidade não é e que talvez, à luz de um exame científico rigoroso, pareça um erro. Ele, Tomás, não é arrogante, pensando que possui a verdade absoluta, mas antes esforça-se com convicção para tornar a fé credível. O ideal teológico de Tomás não é apenas um afã desmedido de conhecimentos, mas sobretudo o desejo da sua posse. A essência da bem-aventurança divina consiste numa atividade do entendimento. Mas na terra, o amor a Deus sobrepõe-se ao conhecimento de Deus. Para não colorir a sua orientação com fortes conotações intelectuais, é necessário lembrar que no reino das realidades superiores, Tomás sempre coloca a ênfase no amor. Ele distingue claramente entre a sabedoria teológica adquirida e a sabedoria infusa, um dom do Espírito Santo. Existe uma ordem entre as duas. Para compreender esta ordem, devemos ter sempre presente o princípio da harmonia entre a vida humana e a vida cristã. É melhor conhecer as realidades inferiores do que amá-las. Caso contrário, o nosso coração torna-se menor. Pelo contrário, amar as realidades superiores é mais vantajoso do que conhecê-las apenas com rigor e exatidão. Porque o amor, neste caso, pode ir mais longe. O que ultrapassa a própria compreensão é mais conhecido através do conhecimento emocional do que através do conhecimento científico puro. E isto porque nos aproxima dessa realidade superior por simpatia. Por isso conclui: nas realidades que nos ultrapassam, especialmente as de Deus, o amor é preferível ao conhecimento. Consequentemente, a caridade é mais excelente que a fé. O amor faz-nos ir mais longe do que alguma vez conseguiríamos compreender. À clareza, ao rigor e à honestidade intelectual
devemos acrescentar o fervor do qual brota toda a especulação teológica. Através do fervor da fé, o cristão estima a verdade em que crê, dá-lhe voltas no seu espírito e defende-a até ao martírio. E cito Santo Tomás. E assim, quando o homem tem a vontade pronta para acreditar, ama a verdade que acredita e, acima de tudo, reflete seriamente e abraça com todos os tipos de razões que pode encontrar. Nesta perspectiva, a razão humana não exclui o mérito da fé, mas é sinal de um mérito maior, assim como nas virtudes morais, a paixão consequente é sinal de uma vontade mais pronta. Afirma sempre com forte convicção que a especulação teológica é fruto do fervor da fé. Esta identificação da vida com um objetivo tão nobre convida-nos a formar uma imagem de Tomás centrada na sua obra teológica. Porque a verdade não é possuída por quem sabe descobrir e apontar os erros aos outros, mas por quem ajuda os outros a encontrá-la. Tomás usou Aristóteles como filósofo, o filósofo, porque queria falar para uma cristandade que precisava de uma teologia mais concreta e universal. A sua vida foi uma dedicação permanente a esta tarefa. Nela gastou as suas forças e consumiu as suas faculdades, deixando-nos, nas suas obras, uma riqueza colossal. Os seus biógrafos sublinham constantemente esta dimensão. Sempre que Frei Tomás quis estudar, discutir, ensinar, escrever ou ditar, recorreu primeiro à oração secreta e muitas vezes derramou lágrimas antes de se dedicar ao estudo das verdades divinas. E se alguma dúvida se apresentasse ao seu espírito, interrompia o trabalho para voltar a orar. A missão do mestre era buscar a verdade. E na oração encontrou os meios essenciais para ter sucesso no seu trabalho. É compreensível que na sua obra teológica tenha afirmado categoricamente que o teólogo não é apenas um cristão bem formado no conhecimento das realidades divinas, mas também alguém que vive apaixonadamente a verdade de Deus que se revela na humanidade. Esta paixão é descrita no dia da sua primeira lição, diante da grandeza da missão e da pequenez do seu valor, chora, porque tem medo. Tendo começado espontaneamente aquele salmo, Senhor, salva-me, porque as verdades foram diminuídas pelos filhos dos homens, completamente banhado em lágrimas, orava a Deus que se dignasse a assisti-lo, infundindo-lhe a ciência divina que se tornava tão débil na inteligência humana e que lhe tirasse a sua ansiedade, revelando-lhe o que deveria propor no início do seu magistério. Bernardo Gui, nas fontes sobre a vida de Santo Tomás. Na tradição cristã, o teólogo estava em estreita relação com a sua comunidade, de forma que se evitavam todas as especulações pessoais. Já desde os tempos patrísticos circulava a ideia de que os mestres cristãos ensinavam na comunidade o que tinham aprendido na igreja. Eram conscientes de que davam testemunho de algo mais importante, que é a palavra de Deus revelada na Bíblia e transmitida na igreja. Tomás atua de acordo com esta vocação de teólogo eclesial.
Mantém fidelidade incondicional aos ensinamentos da revelação cristã propostos pela Igreja. A sua fidelidade ao mistério da encarnação fez com que se considerasse sempre um filho fiel do corpo de Cristo na história. A prática da Igreja, escreve Tomás, tem máxima autoridade que deve ser sempre e em tudo seguida. A própria doutrina dos doutores católicos encontra na Igreja a sua autoridade. Por isso, deve-se apoiar mais na autoridade da Igreja do que na de Agostinho, ou Jerónimo, ou de qualquer doutor. Suma Teológica. São as verdades sobre Deus, o mundo e o sujeito humano, propostas na tradição cristã, as que atrairão a sua atenção. Em continuação com a missão do Verbo de Deus, Tomás está consciente de que a sua primeira condição é a de testemunhar a alguém que o fascinou. Esta dedicação incansável faz surgir uma teologia própria e a fidelidade à tradição transforma-se em força criadora. A sua perspectiva é a do educador da fé e explicador da doutrina da Igreja. Esta atitude é fortemente enfatizada na sua vida. Diante do crucifixo, não duvida, mas encontra a luz para a sua doutrina. O seu biógrafo expõe, no contexto de uma disputa sobre o sacramento do corpo do Senhor, a atitude de Tomás diante de uma consulta que lhe é feita. Dirige-se ao Senhor, de quem confessa a sua presença como realidade e verdade, porque está preocupado em ensinar o que é certo sobre o assunto. Cristo tornou-se-lhe visível, testemunhado pelo seu secretário, Frei Reginaldo e alguns outros irmãos, e dirige-se ao ilustre mestre da seguinte forma: escrevestes bem, Tomás, sobre o sacramento do meu corpo e respondestes bem à pergunta que te foi colocada, na medida em que o homem, na condição atual, pode compreender e expressar-se de acordo com as categorias humanas. Também vem relatado nas fontes sobre a vida de São Tomás por Bernardo Gui. O seu coração foi marcado pelo trabalho teológico, porque ele não quer nada além de Jesus. Há nesta cena que descrevemos um ensinamento luminoso e exato. É conhecida a apreciação final que Tomás faz de toda a sua obra. Bartolomeu de Capua relata no processo de canonização, quase 50 anos depois dos acontecimentos, que quando Reginaldo insistiu para que continuasse o seu trabalho de escrita, porque Tomás muitas vezes deixou por concluir algumas obras, e concretamente a Suma Teológica, Tomás não chegou a concluir, e os irmãos tentavam animá-lo a terminar essa obra tão importante. E então Tomás declarou: Reginaldo, não posso, porque todas as coisas que escrevi me parecem palha. Guilherme Tocco, que viveu com Tomás no último período napolitano, relata algo semelhante. A cena passa-se quando Tomás está doente na casa da irmã, no castelo de São Severino. Todos ficaram surpresos com a sua atitude taciturna. Então Reginaldo de Piperno, grande amigo, confessor de Tomás, atreveu-se a sacudi-lo. O mestre saiu da sua sonolência e disse-lhe: Reginaldo, filho, vou-te revelar o segredo, mas proibindo-te de o contar durante a minha vida. Parei de escrever porque me foram reveladas tais coisas que o que escrevi e ensinei
parecem-me de pouca importância. E por isso espero em Deus que, como o meu ensinamento, também a minha vida prontamente chegará ao fim. E porque já passaram os 20 minutos, vou terminando, mesmo não concluindo o texto, mas Tomás, apesar deste fim, dedicou-se com entusiasmo à tarefa teológica. Aqueles tempos estavam dominados por uma atitude crente, mas isso deu origem a uma curiosidade infinita e até impertinente, que acabou por reduzir a fé a uma investigação pessoal e a um gosto excessivo por questões desnecessárias. Não posso entrar aqui em pormenores, mas quem estuda este período percebe muito bem que a teologia acabava por ser reduzida a responder a questões as mais estranhas possíveis. Por isso, Tomás empreende uma atividade frenética de estudos e publicações, a fim de recuperar o essencial da fé diante de tanta dispersão. Realizou um enorme trabalho com o qual se identificou e dedicou todas as suas forças. Este episódio agora referido e que os biógrafos contam nos últimos dias da sua vida tem sido frequentemente usado para desautorizar a sua tarefa teológica. Alguns até consideram explicá-lo como consequência do fracasso do seu sistema metafísico. Na realidade, o que Tomás faz é relativizar a sua tarefa à luz da glória que ele espera e que é a sua meta final. Por isso resulta forçado e desnecessariamente pejorativo apresentar a sua obra com uma imagem que desqualifica completamente a tarefa teológica. Estava lá na escola, a O Mariana. mundo cristão considera as aquisições pessoais e humanas como um quadro provisório frágil em comparação com a glória esperada. Mas isso não significa renegar esta história. É verdade que as vitórias desta terra, comparadas com o triunfo final, parecem coisas pequenas e de pouca monta, como diz a expressão original de Tomás. No final da sua vida, julgando a sua própria teologia segundo as fontes mais autênticas, ele exprime com grande realismo religioso o resultado modesto, mas humanamente positivo e grandioso. Não é, portanto, a confissão de quem considera a sua obra um fracasso, mas a conclusão de quem procura a verdade como objetivo da sua vida e está prestes a alcançá-la. E fico por aqui. Ok, muito obrigado pela esta palestra muito interessante e animada, e depois pronto, já chegaram algumas perguntas, especialmente para mim aquela relação entre filosofia e teologia que foi aqui várias vezes mencionada, mas depois vamos ter tempo quando todos os oradores estão aqui na mesa. Eu vou depois colocar algumas perguntas críticas que tomem atenção todas aquelas questões que também chegaram e, como já disse, para mim, aquela questão principal que eu tive agora era aquela relação entre filosofia e teologia Tomás de Aquino. E pronto, hoje em dia também é um ponto um pouco crítico, porque muitos filósofos não são muito contentes com aquela famosa frase dele, a filosofia ânquila de teologia. Não, A frase não é dele, sim, anterior. mas pronto, no caso dele, tornou-se mais conhecida a partir de Tomás de Aquino. Agora, próxima oradora é a doutora professora Teresa Messias. Ela é professora de teologia na
Universidade, na Universidade Católica de Lisboa e também é membro do Centro de Estudos de Teologia, para Teologia e Estudos de Religião. Então, e uma antiga colega minha, quando tenho aqui certo orgulho. Então, por favor. Muito bem. Então, muito boa tarde a quem nos ouve à distância e a quem nos ouve presentemente aqui na sala a acompanhar-nos. Eu intitulei esta minha partilha / comunicação de hoje com um título latino que é usado ainda hoje para expressar a dimensão carismática do que significa ser dominicano ou membro da Ordem dos Pregadores. E intitulei-a Contemplata ali Stradare, oração, estudo e apostolado como experiência de configuração crística em Tomás de Aquino. Na verdade, a figura de São Tomás de Aquino, intelectual, espiritual e até mesmo eclesialmente considerada, é de uma magnitude e de uma densidade tais que tornam árdua a tarefa de lhe traçar um perfil justo e profundo. E estas mesmas dimensões tornam temerária, se não mesmo diria eu um pouco insana, a tentativa de o fazer nos 20 minutos que tenho disponíveis, comunicando neles algo que seja significativo sobre a vida espiritual de um homem que é considerado um dos maiores teólogos que já existiram. Face a estas limitações, optei por abordar a figura de Tomás de Aquino a partir da sua identidade espiritual e carismática de religioso dominicano, pois considero que essa é a raiz existencial de quanto veio a ser na sua resposta livre, personalizada e amorosa ao dom de vocação religiosa. Porque antes de ser um filósofo e um teólogo de estaturas irrecusáveis, Tomás de Aquino é um frade mendicante, um pregador, um contemplativo e um missionário ao serviço da comunicação da presença e do amor de Deus no mundo. Alguém que arriscou aventurar-se por caminhos eclesiais novos, confiado no impulso do Espírito Santo, recebido também pela mediação de São Domingos de Gusmão e na comunhão eclesial. Por isso, entendê-lo requer inscrevê-lo no seu tempo, mesmo se todo aquele que vive aberto ao centro da experiência cristã, que não é mais do que o mistério de Cristo, não pode ser reduzido ao seu tempo, fazendo-se mediador de um impulso do Espírito Santo que o excede e que por isso pode ser significativo para todos os tempos. Prova da atualidade da compreensão do carisma dominicano de São Tomás é o facto de ainda hoje, como disse há pouco, a Ordem dos Pregadores identificar a especificidade da sua missão carismática e apostólica recorrendo a uma expressão retirada da sua pena, Contemplata ali Stradare, presente na obra magna Suma Teológica, e aí se lê, escrito por Tomás de Aquino. Assim como é mais perfeito iluminar do que brilhar, assim é mais perfeito o comunicar a outros o contemplado do que contemplar exclusivamente. Esta afirmação, que refere para esta indicação de algo que é a contemplação exclusiva, insere-se numa discussão teológica na época existente e que é mais ampla, respectivamente à ideia de que provavelmente as ordens religiosas contemplativas, aquelas que exclusivamente contemplam, seriam superiores às que se dedicam à vida ativa. Havia então esta polémica de fundo: será que umas eram superiores a outras? E, portanto, para Tomás, a propósito desta polémica, surge a necessidade de defender, teológica e eclesialmente, os fundamentos, o valor e o estilo da vida religiosa ativa dos mendicantes, particularmente dos dominicanos, unindo oração, contemplação, estudo e ensino, e fazê-lo sobre a vida exclusivamente contemplativa ou monástica, assim justificando algo que nós hoje consideramos quase intuitivamente não só adequado, mas mais ainda valioso. Porque será que Tomás teve esta necessidade? A resposta a esta questão poder-nos-á conduzir, creio, ao esboço de um perfil espiritual de Tomás de Aquino e, mais ainda, a uma compreensão do carisma dominicano.
Esse percurso heurístico de entender porque é que ele se dedicou a responder a esta polémica, assim criando a frase contemplata ali stradere, requer um salto no tempo, um salto na história, levando-nos até à cidade de Paris de meados do século XIII. Eu agora farei um salto na história até à Paris do século XIII para perceber porque é que esta disputa entre a vida contemplada, a vida contemplativa apenas monástica e a vida ativa estavam em disputa na sua superioridade de uma sobre a outra. Na verdade, a resposta a esta questão encontra-se nos acontecimentos vividos na Universidade de Paris, constituída em pleno século XIII pelas faculdades de Artes, Teologia, Direito e Medicina, 4 faculdades que existiam na altura em que Tomás de Aquino foi lá enviado como professor pelo mestre-geral da Ordem. E foi enviado para assumir inicialmente o cargo de bacharel em Artes, posteriormente passando a assumir o lugar de mestre em Teologia, o que veio a acontecer em 1259. Por esta altura, com origens que se podem retrotrair em 1250, travava-se dentro da Faculdade de Teologia uma disputa universitária e o corpo docente da faculdade viveu intensamente esta disputa, vindo a envolver nela também os seus alunos. Para descrever sucintamente estas circunstâncias, recorro à vasta obra de Jean-Pierre Torel, um dominicano especialista nos estudos deste período particularmente complexo de Paris e da Faculdade de Teologia. E diz Torel nos seus escritos que o mal-estar entre religiosos e seculares na Universidade de Paris sentia-se profundamente na década de 1250, mas que já se vinha a sentir desde 1217, quando os religiosos mendicantes entraram pela primeira vez no corpo docente, quebrando a sua composição exclusiva de mestres seculares. Piorara a situação mais ainda com o facto dos dominicanos terem recusado a aderir a uma greve decretada pelos seculares ao trabalho docente. Como veem, as greves são uma invenção bastante antiga. Greve esta decretada por a altura de 1229 e 1230. E, portanto, este mal-estar que já vinha de trás atinge na década de 1250 um clímax. Os docentes, que eram mestres escolares em teologia e, portanto, não religiosos, contestavam o direito dos seus congêneres religiosos, pertencentes às ordens mendicantes, tanto dominicanos como franciscanos, a ensinarem na universidade, a terem nela cátedras em teologia. Cátedras que eram atribuídas aos frades de cada uma destas ordens mendicantes, tanto franciscanos como dominicanos. E entre as duas ordens, eles detinham 4 cátedras num total das 12 disponíveis na Faculdade de Teologia. Tinham, portanto, 1/3 da totalidade das cátedras. Defendiam então os mestres seculares que apenas era admissível ficar uma única cátedra sob a regência dos frades de cada uma das ordens religiosas. Segundo Torel, os motivos para esta rejeição da presença dos dominicanos e franciscanos dentro da Faculdade de Teologia eram vários. E ele aponta aqui uma série deles, todos bastante significativos. Primeiro, o número reduzido das cátedras teológicas que existiam na época. Depois, a perda de benefícios conexos que vinha quando havia mais professores a dar mais cadeiras, sobretudo benefícios económicos, que assim iam para as mãos dos religiosos e não iam para as mãos dos mestres escolares. Depois ainda, o facto desta entrada dos religiosos produzir uma alteração na relação de forças e de poder entre religiosos e mestres escolares. E, finalmente, o prestígio e a influência eclesiástica e social, criando assim algum ciúme. Todos estes fatores entravam em linha de conta nesta disputa. Em 1252, os mestres escolares querem assumidamente expulsar os religiosos do corpo docente teológico. Arrastam nesta disputa parte dos alunos da Faculdade de Teologia e o mal-estar cresce e socializa-se dentro do ambiente universitário. Em 1253, o conflito acaba por chegar ao conhecimento do Papa Inocêncio IV e entre documentos que são produzidos desde Roma, uns contra os religiosos, por exemplo, a bula de Inocêncio IV Et Animarum, de 21 de novembro de 1254, outros a favor dos religiosos, como a bula de Alexandre IV também, Quasi Lignum Vitae, de 14 de abril de 1525, o clima vai piorando. Em março ou abril de 1256, um dos mestres escolares, Guilhome de Saint-Amour, publica uma obra intitulada
Tractatus de Periculis Novissimorum Temporum, que de maneira abreviada é conhecida por De Periculis. Na verdade, a tradução da obra significa Tratado sobre os perigos dos tempos novíssimos. Os tempos novíssimos era esta década de 50 do século XIII. Os argumentos que são esgrimidos nesta obra contra a presença dos mendicantes são sistemáticos, amplos e radicais. Saint-Amour ataca a legitimidade do ministério dos religiosos que querem dedicar-se ao estudo, ao ensino e à pregação pública, e vivendo fora de mosteiros, sustentando-se não de trabalho manual, como era comum aos monges no interior dos mosteiros, mas de esmolas recebidas. O tipo de pobreza mendicante praticado e o seu carisma de estudo-ensino serão dois eixos centrais dos ataques dos docentes seculares aos mendicantes. Chegam-nos a acusá-los de procurarem honras mundanas e prestígio ao quererem ser professores na universidade, atitude que seria imprópria de religiosos. O texto de Saint-Amour é corrosivo do estilo de vida carismático dos dominicanos e também dos franciscanos, reputando-os de, imaginem bem, pseudo-pregadores que, tal como São Paulo avisou no Novo Testamento, se multiplicarão antes da vinda do Anticristo. Por tudo isto, como estão a ver, durante o inverno do ano académico de 1255-56, o ambiente que se vivia na Universidade de Paris era o de uma guerrilha entre mestres, com repercussões sobre os alunos. A tal ponto foram as hostilidades entre estes mestres que conseguiram arrastar parte dos estudantes para esta polémica, os estudantes do famoso bairro latino da altura, e pôr-se ao seu lado, de forma que, entre os próprios alunos, já havia uma guerra contra os próprios religiosos mestres na universidade. No inverno escolar de 1255-56, fruto deste arrastamento e envolvimento dos alunos, pondo-se ao lado dos mestres escolares, os mendicantes eram atacados pelas ruas de Paris e o próprio convento dominicano de São Jacques teve de ser guardado pelos arqueiros do rei São Luís IX. E a tal ponto chegaram estas hostilidades que, quando São Tomás deu a sua primeira lição inaugural como mestre em teologia, em setembro de 1256, o teve de fazer, imaginem bem, sob a proteção dos arqueiros do rei, e apesar disso, vários manifestantes impediram muitos estudantes de entrar na universidade e escutá-lo. Estamos a ver então as circunstâncias históricas que levaram São Tomás a escrever durante este período, para além dos seus quodlibet, obrigatórios ao seu trabalho docente anual, duas obras nas quais responde aos ataques que recebeu e defende o carisma dominicano e mendicante em geral. Estas obras são De Opere Manuali Religiosorum, sobre os trabalhos manuais dos religiosos, redigido precisamente para a sua lição inaugural como mestre em teologia, e depois uma outra obra, que eu cito agora apenas em português para ser mais rápido, cuja tradução é Contra os que combatem o culto de Deus e da religião, em 1256. Mesmo tendo sido o livro de Saint-Amour condenado pelo Papa Alexandre IV, a 5 de outubro de 1256, o clima de divisão, de disputas e rumores entre os professores prolongar-se-á por muito tempo na Faculdade de Teologia de Paris. A polémica recrudescerá na década seguinte, surgindo uma nova vaga de oposição à presença dos mendicantes dentro da universidade, agora encabeçada por uma outra personalidade, pelo mestre Gérard d'Abbeville. Este começa por questionar a licitude do apelo feito aos jovens, por parte dos religiosos, para entrarem nas suas comunidades religiosas. Depois, questiona a concepção de pobreza perfeita do carisma franciscano. E, em 1269, publica a obra Contra os adversários da perfeição cristã, que desencadeia uma forte polémica entre o autor e os frades menores, mas que também afeta os dominicanos. Tomás de Aquino, que entretanto tinha saído de Paris, recebe ordem do seu mestre-geral para aí regressar, em 1268. E, como parte da resposta a estes novos ataques, escreve uma obra que se tornará famosa, chamada De Perfectione Spirituales Vitae, sobre a perfeição da vida espiritual, que ele começa em 1269 e que finaliza cerca de um ano mais tarde. Na primavera de 1269, responde também com o seu Quodlibet da Quaresma, no qual demonstra que, para os religiosos, aplicar-se ao estudo e ao ensino não somente não é um pecado, como fariam crer os mestres escolares, mas é, inclusivamente, uma obra de perfeição. E mais ainda o é,
quando os religiosos o fazem, esse ensino, a um nível mais elevado, porque, diz Tomás, aqueles que eles formam e instruem podem formar, por sua vez, outros. No mesmo Code Libet, mostra ainda que a pobreza é um instrumento de perfeição e salienta a diferença entre perfeição e estado de perfeição. E para além de um consenso entre os especialistas sobre a data de produção destas obras tomasianas, há um consenso no facto de considerarem que uma parte significativa da Suma Teológica de Tomás foi escrita precisamente durante estes acontecimentos que eu relato e quando Tomás de Aquino estava em Paris. Portanto, estes acontecimentos são importantíssimos para perceber muito do subtexto que envolve as obras tomasianas. Mais tarde, para enfrentar estas críticas, Tomás escreverá ainda uma outra obra, intitulada Contra os detratores da entrada em religião dos jovens, acrescento eu, considerada de modo abreviado e conhecida como Contra Retrahentes. Depois de apresentar estes factos históricos e estas polémicas, então agora entro dentro das respostas que São Tomás deu aos ataques de que foi alvo, ele e outros, ao direito dos religiosos de ensinar e de viver de esmolas por parte daqueles que lhes davam. Apresentando este elenco de produção escrita e a sua correlação com a sua presença em Paris, passemos então ao conteúdo da mensagem de Tomás, que diz afinal São Tomás de Aquino sobre os principais pontos em disputa, tanto no primeiro como no segundo período de ataques feitos na Universidade de Paris e dentro do interior da Igreja ao carisma e ao estilo de vida dominicano. Como extrair deles um perfil espiritual carismático, não só sobre a compreensão do carisma da ordem, do seu estilo de vida, da ordenação dos vários elementos que a compõem, como, sobretudo, a respeito do modo como se entende a si mesma, enquanto dominicano, que se quer identificar com Jesus. Como escreveu Jean-Pierre Torel, Tomás não escreveu confissões, é verdade, mas as suas obras falam dele muito mais do que se crê. E aquilo que se pressente na leitura dos seus escritos confirma-se de modo indiscutível na análise da sua escritura. Assim sendo, proponho agora em seguida uma leitura heurística de um conjunto das suas obras, de modo a esboçar um perfil possível do autor como crente e religioso dominicano e entender o contexto no qual ele plasma a frase que aqui trago para analisar, a necessidade de levar a outros as coisas contempladas. No Contra Impugnantes, Tomás debate e rebate, ponto por ponto, as oposições que são levantadas aos religiosos, basicamente resultantes neste conjunto de críticas. O que é que criticavam os mestres escolares aos mendicantes? Primeiro, o facto de ensinarem na universidade, vivendo no meio do mundo e não retirados como que viria a religiosos. Depois, quererem para si honras mundanas, como é o ensinar na universidade, ao mesmo tempo que retiram esse trabalho aos mestres escolares, aumentando assim o número de professores da ciência sacra presente na universidade e, ao aumentar este número, diziam eles, faziam perder o estatuto da posição de mestre. Vejam que interessante. Criam menos professores, que era para não rebaixar o estatuto, para não vulgarizar a função. E tenho um certo interesse perceber que já nesta altura, no século XIII, se advogava o número de cláusulas dos catedráticos para evitar a banalidade da função. Portanto, não queriam tantos para não banalizar a função. Criticavam-lhes ainda o facto de pertencerem indevidamente a dois colégios ao mesmo tempo, ao colégio dos docentes e ao colégio dos religiosos. Praticarem uma forma de pobreza que não consistia em trabalhos manuais, que deveria ser a forma tradicional de pobreza dos religiosos, mas em receberem esmolas. Finalmente, criticavam-nos por confessarem e pregarem publicamente, mesmo não lhes tendo sido atribuído o cuidado pastoral das almas, a chamada cura animarum, querendo santificar os outros em vez de procurarem santificarem-se a si próprios, como seria o propósito da vida contemplativa. Então agora sim vamos à resposta de Tomás e o que é que ele pensa de tudo isto. Do modo geral, as respostas de São Tomás traçam, nas entrelinhas, a sua identidade dominicana como serviço de Deus e do próximo. E justamente nesse serviço apresenta-na, vocação dominicana, como caminho de amor santificador de si mesmo e dos outros, já que a maior perfeição da vida cristã, diz ele, é o exercício da caridade. Então, em relação ao estudo, afirma: estes advogados de meias medidas cometem, na realidade, um grande erro,
tão grande quanto os que desejam ver os religiosos totalmente excluídos do ofício de ensinar. Isto diz ele em Contra Repugnantes. Porque Nosso Senhor, ele próprio, deu exemplo. Afirma então Tomás que ensinar foi precisamente o que Jesus fez durante a sua vida, agindo e ensinando. E acrescenta: os evangelhos contêm não apenas doutrina, mas igualmente conselhos evangélicos. Por conseguinte, aquele que não apenas instrui outros nos preceitos evangélicos, mas como Jesus observa os conselhos evangélicos, é o expositor mais adequado das Escrituras. E outro ofício do qual, diz Tomás, os religiosos não estão excluídos pelos seus votos é o ensino. Pelo contrário, afirma que, tornados capazes pela contemplação de compreender as coisas divinas, são certamente os religiosos os mais capazes de as ensinar a outros. E citando São Gregório Magno, Tomás acrescenta: aqueles que contemplam com mente não distraída absorvem esse conhecimento que, em seguida, quando estão atarefados na oralidade, comunicam aos outros. Sendo os religiosos principalmente vocacionados à contemplação, estão mais, não menos, vocacionados para o ensino da ciência sagrada. Então a contemplação, entende Tomás, enquanto ato receptivo da autocomunicação de Deus e a dinâmica orante, é marcada pelo eixo, pela dinâmica de passividade-atividade, isto é, recepção da graça de Deus e resposta livre e comprometida. Tal dinâmica é compreendida por Tomás como a fonte de todo o ensino, o que não exclui, antes requer, a disponibilidade, o esforço pessoal subsequente ao estudo e à comunicação da mensagem. Além disso, diz Tomás, ensinar aqueles que aspiram ao conhecimento de Deus é uma obra de misericórdia, pelo que cai dentro do conjunto de obras para as quais pode ser fundada qualquer obra religiosa. Diz Tomás que os monges, fechados nos mosteiros, trabalham e buscam para a sua santificação pessoal. Mas quando se ensinam muitos, os esforços desse ensino redundam em benefício de toda a Igreja, multiplicando assim a ação da graça. E isso justifica que os religiosos mendicantes possam viver fora dos mosteiros, em comunidade, com a permissão da autoridade legal para exercer o ofício de ensinar. Vou passar aqui por cima de alguns aspectos para abreviar um pouco a comunicação, mas não resisto a dizer que, em relação às queixas que os mestres escolares faziam do grande número de professores docentes, Tomás considera que, e digo isto porque estamos numa universidade, não é? E, portanto, estas coisas são interessantes voltar a ver estas avaliações de Tomás. Tomás considera que haver vários professores, mais professores na universidade, é benéfico. E é benéfico para o público, pois diz ele, um docente será versado em matérias nas quais o outro é ignorante. E assim, haver vários professores torna mais rico a possibilidade de ensinar e o corpo docente da universidade. E quanto às honras mundanas, diz ele, que seriam impróprias para religiosos, como seria, segundo os seus detratores, seria impróprio para religiosos querer ter o título de mestre, e mestre em teologia particularmente, Tomás considera que isso não faz sentido, já que os primeiros apóstolos se deram a si mesmo o título de doutores e mestres. E quanto ao facto de o professor de teologia poder ser considerado um título de glória mundana, considera o santo que, quando aquilo que se ensina é fruto de uma preocupação honrada, então aquilo que se ensina é uma obra de misericórdia e não uma honra mundana. De modo semelhante, defende que os religiosos não estão obrigados ao trabalho manual, porque, desde que se mantenham no trabalho que fazem, sem roubar, sem cobiçar ou sem desonestidade, então eles exercem um trabalho que é um trabalho que os põe em estado de salvação, pois esse trabalho reverte no bem dos outros. Para tudo isto, importa perceber que Tomás entende, então, que a grande noção da vida de perfeição e vida espiritual consiste, em absoluto, na caridade. Diz Tomás que sem caridade nada se é. E, recordando Paulo, diz: posso ter tudo e sem caridade nada sou. Daí que ele cite: aquele que é perfeito na caridade é absolutamente perfeito. E mesmo, explica Tomás, se a perfeição suprema no amor de Deus só existe em Deus mesmo, amando-se a si mesmo, nós somos chamados a viver uma vida que encontra a sua perfeição
na medida do amor a Deus e ao próximo. Daí que a sua compreensão sobre o que é ser dominicano seja compreendida a partir da caridade, como um verdadeiro holocausto ou entrega amorosa de si completamente a Deus. Entende Tomás que é o amor que é Deus que leva ao êxtase de si, que leva à entrega ao outro, e por isso está na origem do que pode ser uma vocação religiosa e uma vocação a ser dominicano e a ser mendicante. É o verdadeiro sacrifício gerado pelo amor que justifica a própria vida religiosa. Nessa medida, para Tomás, os 3 votos da vida religiosa, pobreza, castidade e obediência, são um verdadeiro holocausto que faz com que aquele que se entrega se dê totalmente a si mesmo a Deus. Face aos vários ataques sofridos na vida religiosa pela parte dos mestres escolares, é importante perceber que São Tomás mostra o seu estado mendicante e dominicano como um caminho de perfeição. Vou passar por cima aqui de algumas particularidades, porque, enfim, interessamos chegar, já vou quase em cima da hora ao fim do trabalho, mas gostava que percebêssemos que Tomás de Aquino apresenta toda a vida cristã enraizada na fé que une o homem a Deus, mas uma fé que é também a relação com a esperança e a caridade, 3 grandes virtudes teologais. Diz ele que a vida cristã consiste primariamente no culto a Deus, mas é também afetada secundariamente por tudo através do qual se manifesta o nosso serviço a Deus. E já que Deus é cultuado pela fé, esperança e caridade, todas as obras da caridade podem ser chamadas, pensa ele, trabalhos pertencentes à vida religiosa e à vida cristã de forma geral. Uma forma particular dessa relação é a vida religiosa numa ordem religiosa, na qual se serve a Deus de um modo particular, através de ações específicas da caridade. Por isso, diz ele, há ordens ativas e contemplativas, com obras variadas, e não há qualquer obra de misericórdia para a realização da qual uma ordem não possa ser estabelecida para esse fim específico. Dizer isto, pensa Tomás, é confirmar a criatividade do Espírito Santo na história, despojar-se de um olhar limitado e pobre que apenas admite ver no presente o que sempre se fez no passado. Então, segundo Tomás, a pessoa encontra-se com Deus e entrega-se na vida religiosa através de 3 modos: pelo voto de castidade, pelo voto de pobreza e pelo voto de obediência, oferecendo-se numa ação de sacrifício em todas as dimensões da sua vida, à maneira de o que São Paulo escreve na Carta aos Romanos, capítulo 12:1. Oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo. E deste modo ele considera esta entrega dos 3 votos um holocausto total de toda a pessoa. No que respeita à pobreza, Tomás dá-se a grandes esforços para defender a legitimidade de um estilo de pobreza religiosa, como renúncia à posse de bens, tanto pessoais como comunitários. A pobreza livre é considerada por ele um modo de perfeição, segundo o Evangelho, já que os pobres de posses temporais são os preferidos de Deus. Por outro lado, afirma que o conselho evangélico da pobreza foi dado por Deus de modo a facilitar a contemplação. E, finalmente, Encontro Impugnante diz que há liceidade de um voto de pobreza que consiste em viver de esmolas. Essa forma de pobreza, entende Tomás, está até melhor adaptada ao fim específico da ordem dos pregadores, que é precisamente transmitir e ensinar a outros os tesouros de amor, de ciência e caridade recebidos diretamente de Deus. E por isso, a forma de pobreza praticada por uma ordem religiosa, diz Tomás, é tanto melhor quanto é mais adequada à persecução do fim que a ordem religiosa se dedica. Dessa maneira, Tomás justifica que os dominicanos possam viver de esmolas, porque ao não ter de trabalhar manualmente, ficam mais livres para prosseguir o fim a que a ordem dos pregadores se dedica, que é, sobretudo, ensinar e pregar, levando aos outros aquilo que é recebido de Deus, isto é, o próprio Deus. No entanto, não é na pobreza que Tomás coloca a ideia da perfeição cristã, nem de uma ordem religiosa em particular. Essa pobreza não é senão para Tomás um instrumento ou uma via para a perfeição que consiste no amor e apenas no amor. Por isso afirma Tomás no De Perfectionis, se examinar atentamente as palavras do Senhor, não é no próprio abandono das riquezas que está colocada a perfeição. Ela mostra somente que é uma via que aí conduz.
como prova o próprio modo de Jesus dizer: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que possuis e dá aos pobres, e depois segue-me. O que quer dizer, diz Tomás, que a perfeição consiste no seguimento de Cristo e que a renúncia às riquezas apenas faz avançar nesse caminho. Vou saltar aqui para terminar, falando daquilo que é para Tomás a ideia da contemplação. Deixa-me ver aqui, tenho a impressão que as minhas folhas. Dei aqui um salto nas minhas folhas e peço desculpa que elas não estão aqui como supostamente estariam, mas pronto. O que entende então Tomás por especulação ou contemplação? A resposta daria ela própria para uma comunicação autónoma. E eu faço isso aqui muito abreviadamente. Mas, para Tomás, a ideia da especulação e da contemplação estão muito aproximadas. A especulação, no sentido aristotélico, é unida à ideia agostiniana da contemplação. Por isso, a contemplação de que Tomás de Aquino fala é, na verdade, uma ideia ligada ao amor a Deus. É uma contemplação que consiste no próprio amor de Deus. Deixa-me só ver, eu peço desculpa, tenho aqui aqui um salto nas minhas folhas, mas agora sim. O que entende então por contemplação? A contemplação, para Tomás, é o fruto de uma atividade que consiste em descobrir uma realidade espiritual, a mais verdadeira de todas as realidades das coisas sensíveis. Contemplativo é aquele que descobriu uma realidade espiritual que foi tomada por ela, uma realidade que se lhe impôs ao seu olhar interior como existente, de tal forma que o contemplativo foi tomado por amor, por essa realidade até à paixão, até mais não poder viver senão dela e para ela, para melhor a conhecer. Pode definir-se especulativo aquele que é um amante da verdade espiritual. Fazendo uma leitura do sentido da palavra contemplação na obra de Santo Agostinho, conclui-se que os termos contemplativo e especulativo estão, em muitas passagens da sua obra, unidos e daí poderem se aproximar um ao outro. Para Tomás, especular é contemplar, enquanto atitude espiritual e orante, enraizada na iniciativa da ação de Deus, que se entrega e que é acolhido pelo crente, em toda a sua pessoa, tornando o contemplativo um desejante de Deus e um seguidor de Jesus. E cito uma última frase interessante, não de Tomás, mas de um grande estudioso de Tomás, o C.R.V. Pinkers, um dominicano que trabalhou muito esta relação entre a influência de Aristóteles e de Agostinho em São Tomás. E diz Pinkers que esta especulação primeira é o fundamento de um movimento de pesquisa especulativa, onde o homem está inteiramente comprometido com o espírito, o coração, a ação, em vista a obter aquilo que é a sua contemplação / especulação perfeita na visão de Deus. Uma tal especulação não é oposta à prática, ao sentido prático, nem à experiência sensível, mas conduz ao seguimento para o seu serviço, a fim de transformar pouco a pouco o homem à semelhança da verdade e de o tornar capaz de a ver como é. No entanto, e apesar dos iminentes dons de sabedoria, de comunicação e escrita de Tomás, o santo experimentou também a limitação humana que é comunicar, sobretudo comunicar de modo verbal e adaptado à escola, aos cânones da época, os conteúdos mais profundos da contemplação de Deus. Aquilo que é o conhecimento recebido pela ação da graça divina em nós. E isso parece explicar, como o Frei José Manuel Fernandes já aqui se falou, que no final da sua vida, segundo os seus biógrafos, lhe tenha sido impossível descrever mais alguma coisa sobre Deus, sobretudo acabar a Suma Teológica ou qualquer outra grande obra. Tomás parece ter entrado numa certa forma de teologia negativa, na qual o excesso de luz e de palavra conduzem a uma forma de cegueira e de silêncio, por excesso de uma sabedoria supra-racional, sem dúvida, por desadequação de palavras, pela sua inexistência para expressar aquilo que foi conhecido.
pela incapacidade da natureza humana de comunicar ao outro, com a sua linguagem e cultura, a essência e o mais profundo conteúdo apreendido da experiência do abismo do amor que Deus é. E esta incapacidade que Tomás demonstra não é uma limitação, mas é uma benção. Ela mostra-nos e significa que Deus continua sempre mistério para nós. Significa que o último e definitivo mestre e professor nunca será um homem. Que o definitivo mestre dessa cadeira última, chamada ágape, essa última cátedra que todos teremos que fazer, a poderemos frequentar e aprovar quando apenas Deus nos receber no seu mistério. Muito obrigada. E também agradeço também a professora doutora Teresa Messias, que chamou aqui a atenção para um assunto que me interessa bastante, que é, vamos dizer, a transição do conhecimento dos monastérios para as universidades. E também é uma coisa que eu não sabia, que houve tanto resistência em Paris por pessoas que pertencem à ordem. Só que eu acho também temos de ver isso vamos dizer, num processo maior, que em geral, quer dizer, eu acho que a universidade em Paris era também bastante mais secular do que as primeiras universidades na Itália, por exemplo, a Bolonha, ou eu acho o Thomas, acho eu também não tive muitas dificuldades quando foi para Nápoles, como ser professor, não é, de teologia, que eu acho aqui era um pouco diferente, e também não conhecia muito bem a realidade, até realmente o meu orgulho nacional ficou aqui um pouco magoado, porque o grande professor, que é mestre de Thomas, era o Albertus Magnus, é o primeiro professor alemão de teologia em Paris, mas pronto, eu não sabia, não conhecia aquela, vamos dizer, não sei, aversão ou aquela resistência que existia lá, mas também eu acho importante de ver que Paris talvez realmente houve mais semelhanças com uma universidade como conhecemos hoje do que com, por exemplo, Bolonha, não é? Que é a primeira. E não sei se que tu utilizaste aquela expressão corpo docente, que parece uma palavra muito moderna. Ok, mas pronto, só queria dizer que talvez devíamos ter um pouco cuidado, porque a Universidade em Paris, ou as primeiras universidades, não funcionam igual como hoje as universidades funcionaram, por isso temos de ver também um pouco... Mas as pessoas são as mesmas, a humanidade é a mesma. Ok, não, mas... mas chamou aqui a atenção para muitos pontos interessantes e vamos ter depois um pouco tempo na discussão em comum. E agora chamo bem-vindo o terceiro orador aqui nesta mesa, é o professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que é o administrador executivo da Fundação Calouste Gulbenkian e era antigamente também o presidente do Centro Nacional de Cultura, além de várias outras funções muito importantes. E, como eu disse no início, Agostinho deixou 8.800.000 palavras, mais ou menos, por isso não temos muito tempo para apresentações. Vamos diretamente aqui entrar na sua apresentação e pronto, por favor, chegar aqui na mesa. Muito obrigado. Serei muito breve. O professor José Eduardo Franco, quando me pediu para vir aqui, eu correspondi imediatamente para modestamente contribuir relativamente à reflexão sobre o tema. E se São Tomás de Aquino vivesse hoje? E justamente do que tudo o que ouvimos resulta uma extraordinária pertinência e atualidade relativamente àquilo que é o pensamento de São Tomás de Aquino. Uma vez que, antes de mais, não podemos esquecer que
essa relação que se estabelece entre a contemplação, a especulação, especular, portanto, nós temos justamente esta capacidade de olhar o espelho que nos revela uma espécie de caleidoscópio, que nos revela a realidade da sua complexidade. E esse ponto é extraordinariamente importante, uma vez que essa obra fantástica que nos legou o Dr. Angélico, essa obra fantástica é uma obra de vida a uma não apenas reflexão, mas simultaneamente uma exigência, uma procura, um compromisso. Humberto Eco perguntava há pouco tempo, antes de nos deixar, o que faria Tomás de Aquino se vivesse nos dias de hoje. Antes de mais, aperceber-se-ia de que não poderia nem deveria elaborar um sistema definitivo como uma arquitetura acabada, mas preferiria uma espécie de sistema móvel, uma súmula de folhas substituíveis, porque na sua enciclopédia das ciências entraria a noção de provisoriedade histórica. A ideia de provisoriedade histórica não é incompatível com a procura da permanência dos valores. Trata-se, sim, da compreensão de que a própria evolução histórica obriga a compreendermos, como, aliás, há pouco foi referido, relativamente àquilo que é o valor da pobreza, mas mais do que isso, seguir Jesus Cristo, seguir um caminho, uma ação, e depois, naturalmente, de se ter libertado dos bens materiais. Mas o essencial está exatamente na ideia do amor. E o amor relativamente às pessoas concretas. E aqui é indispensável percebermos que a noção de amor do mundo, é uma noção que tem que ser sempre completada com o amor ao outro. O ágape é justamente um amor concreto ao outro. E Humberto Eco continua dizendo que São Tomás procura-nos sempre chamar a atenção para irmos além do lugar comum, ir além daquilo que, porventura, é fácil de apreensão. Como afirmou Karl Rahner, o santo aquinense era um místico consciente de que Deus está para além das possibilidades de expressão. Tanto mais saberemos de Deus, quanto mais nos dermos conta da nossa limitação, da nossa incapacidade, afinal, para compreender a transcendência. Só chegaremos a essa transcendência se tivermos a humildade suficiente para fazer o caminho daquilo que o poeta, só um poeta poderia dizer isto, Paul Claudel, quando nos lembra que a palavra conhecimento na língua francesa, connaissance, significa a capacidade de nascer com. E esta capacidade de nascer com significa também compreender no mundo pleno de informação, que é o nosso mundo contemporâneo, um mundo pleno de informação, mas, como dizia um outro poeta, T.S. Eliot, quanto conhecimento perdemos na informação, quanta sabedoria perdemos no conhecimento. A necessidade de passarmos da informação para o conhecimento.
e do conhecimento para a sabedoria. E esta é uma preocupação permanente no caminho incessante de Tomás de Aquino relativamente a esse conhecimento, a essa capacidade de nascer com, ir sempre nascendo com, e essa capacidade que muitas vezes os contemporâneos de São Tomás acusaram-no de ele ir atrás de circunstâncias que aparentemente eram circunstâncias que não exigiriam uma grande análise, mas São Tomás procuraria sempre proceder a estar atento à realidade que o cerca, mesmo que essa realidade nos surpreenda. E São Tomás nos diz que a realidade está sempre, sempre a surpreender-nos. Nós estamos num momento importante e é bom que recordemos São Tomás de Aquino, uma vez que temos estamos a assistir a 3 grandes comemorações da vida de São Tomás de Aquino. Antes de mais, o próximo ano, 2025, é a comemoração do seu nascimento. O ano que passou foi um dos 700 anos da sua canonização, que ocorreu, como sabemos, em 18 de julho de 1323, sob o magistério do Papa João XXII, no momento a partir do qual a sua celebridade correu o risco de poder perder a força espontânea da sua originalidade. E sabemos isso. Muitas vezes há os críticos do tempo, e são os críticos do excesso de novidade, e os críticos do pós-tempo, que são os críticos da leitura demasiado rígida, fechada, relativamente à sua obra. E, no entanto, a grande atualidade, como o Concílio Vaticano II reconheceu, a grande atualidade do pensamento de São Tomás de Aquino é uma atualidade prospectiva, olhar o futuro e olhar a diversidade, a complexidade do mundo que vivemos. Naturalmente, este ano já comemoramos, no dia 7 de março, os 750 anos da morte de São Tomás de Aquino. Estas 3 ocasiões devem ser motivo, e por isso fico muito satisfeito de ver esta iniciativa, de aqui estarmos a refletir. Eu não sou especialista de São Tomás de Aquino, eu sou um modesto leitor de uma pequenina parte, nós não temos capacidade de fazer uma leitura relativamente a uma obra absolutamente fantástica, uma obra extraordinária. Chesterton, que fez uma pequena biografia que é de facto é interessante porque lança algumas pistas, apenas algumas pistas. Chesterton diz: Tomás de Aquino surgiu de maneira estranha e algo simbólica no centro do mundo civilizado do seu tempo, no ponto central onde os poderes controlavam a cristandade. Mas ele vai descobrir no mundo grego, em Aristóteles, para abrir novas perspectivas sobre a realidade, com argumentos sinceros, pôde escalar as torres mais altas e falou com os anjos sobre os telhados de ouro em que se encontrava, para usarmos de novo a expressão de Chesterton. E não podemos recordar, em Portugal, o discípulo de São Tomás de Aquino, o estudioso de São Tomás de Aquino, falo de Frei João São Tomás, que viveu, como sabemos, no final do século XVI e da primeira metade do século XVII, e que procurou seguir com fidelidade a orientação de São Tomás de Aquino na procura de uma ligação entre a contemplação, a especulação e a ação. E justamente a compreensão, justamente neste conceito importante
na articulação entre a contemplação e a ação, que se designaremos como o compromisso, o empenhamento. Se estivéssemos no Brasil, dizíamos o engajamento. Eu tenho um livro que se chama O Compromisso, que foi traduzido, foi publicado no Brasil, e para mim o grande desgosto chama-se O Engajamento. Meu grande desgosto porque todos compreenderam, todos do outro lado do Atlântico compreenderam o que é que eu queria dizer. Mas justamente o meu livro chama-se O Compromisso. E o compromisso exatamente corresponde a esta ligação efetiva, porque São Tomás não esquece a ação, não esquece a importância da ação. Acontece que essa ação tem que ser iluminada, e tem que ser iluminada através desta capacidade de sermos exigentes ao ver, ao estarmos atentos, ao contemplarmos e, naturalmente, ao garantirmos essa coerência que permita, afinal, o jovem que ficou insatisfeito pela resposta de Jesus relativamente ao que ele devia fazer para ser perfeito. Ele ficou, porque ele apenas tinha que fazer uma coisa, era agir, era seguir, era caminhar no sentido de poder, depois de se ter libertado desses recursos, ele poder naturalmente agir no tal sentido do compromisso. A contemplação é uma forma de ação interior, dinâmica, progressiva, operante, dependendo da fé, mas também do conhecimento, como resulta da teologia dos dons do Espírito Santo, entre os quais se encontra naturalmente o dom do entendimento. O dom do entendimento. E a contemplação anseia, afinal, como no Salmo, anseia o veado pelas águas frias dos regatos das montanhas, no sentido da visão distante e próxima do amor de Deus. Há um ponto que eu gostaria só de salientar, porque é um ponto atual, interessante, que tem a ver exatamente com a necessidade de compreendermos o poder imaginativo, a importância da imaginação e a importância que a criatividade, Jacques Maritain refletiu muito sobre a arte e as consequências da leitura de São Tomás de Aquino, mas esta ideia da imaginação é algo de extremamente importante. Enquanto discípulo de Aristóteles, que disse em De Anima, na tradução latina, nihil intelligit anima sine phantasmate, ou seja, não compreendemos a realidade que nos cerca se não formos imaginativos. A nossa alma não entende nada sem imaginar, sem ver além daquilo que parece relativamente óbvio. Quando tentamos entender algo, é por meio de uma conversão imaginativa. E devemos converter-nos à fantasia segundo a relação entre contemplação e ação. E isso significa dar o exemplo. É por isso que São Tomás continua absolutamente atual, uma vez que ele permite dizer-nos que, ao analisarmos a realidade que nos cerca, ao procurar compreender essa realidade que nos cerca, nós não podemos reduzir essa análise, reduzir essa visão apenas aos aspectos mais práticos, aos aspectos mais imediatistas, e temos que compreender a vida olhando-nos e olhando os outros, não podendo naturalmente ser indiferentes. Daí a relação entre a atenção e o cuidado. E esta
questão é extraordinariamente importante e leva-nos, por exemplo, a voltar a compreender, relendo São Tomás, nós compreendemos muito bem a importância da caridade e a importância do amor. E a importância da caridade exatamente como esta relação bionívoca de darmos-nos e de recebermos. Falando da educação, a educação é sempre uma relação bionívoca, é sempre uma relação de troca. Nunca esqueço uma escritora portuguesa, Luísa da Costa, que professora, costumava dizer: quando saio da sala de aula, eu não sei quem ganhou mais, se fui eu ou se foram os meus alunos. E acrescentava, naturalmente, que devem ser os alunos, senão o Ministério da Educação não me paga. Mas há momentos em que aquela pergunta, aquela dúvida, aquela questão, o chamar a atenção para algo que nos passou despercebido. E este aspecto é extraordinariamente importante de São Tomás, porque São Tomás está sempre a dizer-nos que nós temos que estar atentos para aquilo que nos passa despercebido, aquilo que aparentemente é insignificante. Nada é insignificante. Nada é insignificante. E quando quer representar a atividade da nossa razão no conhecimento, o Dr. Angélico toma a imagem do voo dos pássaros e diz-nos: há o pássaro que voa de forma circular, rodando, ou o voo que vai para a frente e para trás, ou o voo que vai de cima para baixo e de baixo para cima. O movimento circular é o movimento contemplativo. E esse movimento contemplativo que vai para a frente e que liga a causa e o efeito, que vai para trás e liga o efeito e a causa. Isto é permanente. Quando analisamos a reflexão de São Tomás, esta capacidade de andarmos para a frente e para trás numa espécie de movimento, não apenas o tal movimento bionívoco de dar e receber, mas simultaneamente o movimento de ver a consequência e ver a causa. E nunca reduzir qualquer fenómeno a uma só razão. Aquilo que, nos tempos atuais, Edgar Morin considera como a importância da complexidade. Não compreendemos a realidade que nos cerca se não compreendermos a diversidade de fatores. E é esta diversidade de fatores, esta complexidade, que dá uma extraordinária atualidade relativamente ao pensamento de São Tomás de Aquino. De cima para baixo é a dedução, de baixo para cima é a indução. E lembrando este voo dos pássaros, trazemos à mente todas as formalidades da atividade cognitiva e compreendemos a importância da ligação íntima entre a speculatio, entre a contemplação, entre esse caleidoscópio que é a realidade que nos cerca e a verdade. E é este o ponto. Eu diria que, como São Tomás claramente nos diz, é o amor ponto fundamental que nos reportamos. Não esqueçamos, aliás, quando lemos a Comédia de Dante, qual é o último ponto? O último ponto relativamente a Dante, que nos revela, afinal, a grande lição de toda aquela viagem extraordinária. E a grande lição está numa palavra apenas. E essa palavra é o amor. É exatamente essa a busca desse ágape. O ágape que nós vamos encontrar na nossa linguagem comum, a linguagem portuguesa, o ágape é a refeição. E comer é comer em conjunto. Não se come só, porque senão não é. Comer é exatamente comer com. Ora, e esta ideia sempre, esta relação extraordinária
que não podemos deixar de lembrar. Eu, modesto leitor, modestíssimo leitor, de uma pequenina parte de São Tomás, espero que a minha vida ainda reserve algum tempo para continuar a compreender melhor aquilo que é, afinal, a compreensão disso que é absolutamente inultrapassável e isso que é o amor. Muito obrigado. Obrigado pela esta apresentação excelente. Eu estou duplamente contente porque realmente aqui a mesa fica mesmo redonda e porque esta era aqui a entrada também exatamente naquelas duas perguntas que eu queria colocar no final para todos os membros desta mesa, dos apresentadores. A primeira pergunta, eu acho que vou chamar, vou já colocar as duas perguntas ao mesmo tempo, por causa do tempo sim, e que nos resta para conseguirmos responder. Primeiro, a minha grande pergunta, qual é a sua importância hoje, vamos dizer, também no pensamento cristão, mas também no pensamento secular. Também nós estamos a viver agora num tempo de secularização crescente, não é? E alguns filósofos, alguns sociólogos falaram do pós-secular, como Habermas ou Hans Joas, e o pós-secular significa que nós temos que ter mais atenção para o discurso religioso em geral, e aqui também Thomas von Aquin faz claramente parte, não é? E qual então é a sua importância hoje? E também a segunda questão, também agradeço muito que ele também chamou atenção para Dante. Aqui o Dante chamou o Thomas de Aquino il comentador, que é o comentador de Aristóteles. E como podemos descrever a sua importância em geral para o pensamento ocidental? Ou podemos dizer se o nosso pensamento ocidental seria hoje uma coisa completamente diferente sem Thomas de Aquino? Eu tive a sorte que já há alguns anos de ouvir em Tübingen o Hans Küng. O Hans Küng, naquela altura, era proibição de ensinar, mas ele deu aulas na universidade e deu aulas sobre sobre a patrística e também... Proibição de ensinar teologia, mas ele podia ensinar... Mas ele não podia dar notas, ponto. Ah, Sim, isso não, que não era não Sim, reconhecido. pelas escolas de Estado, exatamente. Mas as salas e eram completamente cheias. Não é? E também deu uma aula sobre Thomas de Aquino e lembro-me que chamou muito a atenção para aquele fato que o Thomas de Aquino, quando não acabou com o pensamento platônico ou neoplatônico de Agostinho, mas modificou isso bastante com a introdução de Aristóteles, e neste sentido ele é muito importante para o nosso pensamento ocidental. Pronto, aqui são as minhas duas perguntas que eu deixo isso para todos. A sua importância hoje, vamos dizer, numa época de secularização crescente, e a sua importância em geral para o pensamento ocidental. Podíamos dizer que o nosso pensamento hoje ia funcionar de uma outra maneira sem Thomas de Aquino? Pronto, eu deixo isso, não sei, vamos talvez começar no mesmo ritmo. Pela ordem, sim. Pela ordem, como... Está bem, está bem. Eu gostava de recordar que, de facto, Tomás de Aquino aprende muito com o seu mestre Alberto Magno, e nutriram uma grande relação, não só como irmãos que eram da mesma ordem, mas neste amor, nesta procura da verdade.
portanto, procurar a verdade, venha ela de onde vier, portanto, não ter medo de procurar a verdade. E penso que aqui Tomás aprendeu com Alberto Magno, e daí também a universalidade do seu pensamento e a originalidade desta abertura. Muitas vezes nós pensamos na obra, ou é veiculada muitas vezes a ideia de que a obra de Tomás de Aquino é um projeto arquitetónico acabado, mas não. De facto, Tomás é muito organizado e muito lógico, talvez aí beneficiou do contacto com Aristóteles, né? Mas é uma obra inacabada, é uma obra em aberto e penso eu que isso é a sua força hoje. É ser um pensamento em aberto e dar a possibilidade e dar ou incentivar-nos a também a essa procura da verdade, a essa abertura à verdade. Eu confesso que tenho algum receio, porque vou encontrando na nossa sociedade, na igreja e não só, tendências muito fechadas e há um certo aproveitamento da figura e do pensamento de Santo Tomás como aquele que diz a última palavra ora, isso é totalmente contrário ao espírito de Tomás, ao seu espírito de debate, de diálogo, de discussão, de procura da verdade. É certo que ele, como mestre, como professor, procurou ajudar os seus alunos a fazer um caminho, não é? de investigação, de compreensão da revelação, neste caso da palavra de Deus, tentando organizar as coisas, mas é no sentido de possibilitar que os alunos façam também o seu percurso, o seu caminho. E creio que essa é a importância hoje de Tomás, darmos esse incentivo à criatividade. Falávamos da criatividade e creio que sim, que Tomás procura, tem uma curiosidade no sentido de tentar saber, de ler, de conhecer, não só o Aristóteles, manda traduzir o Aristóteles do grego para o latim, tenta manusear as melhores traduções para conhecer melhor, mas também no diálogo com judeus, com árabes, para... Até porque tinha recebido o Aristóteles dos árabes. Claro. E as traduções. Mas essa procura, para mim, considero que é esse espírito aberto de procura criativo que continua a ser hoje muito importante para nós. Não, eu acho também todo o nosso pensamento científico, eu acho, tem uma racionalidade de Tomás, aquela questão disputada, não é? Depois o dúbio e depois aqueles argumentos pró e contra, e neste sentido nunca pode ser dogmático neste sentido. Claro, não se pode fechar. Não se pode fechar. Não é? Sim, é verdade, sim. Ok, muito obrigado. Bem, sou eu agora a responder. Eu ia dar a palavra ao Sr. Professor, mas pronto. Então, em relação à primeira pergunta, Tomás, qual a importância que tem para hoje? Bem, assim, rapidamente eu veria a questão nestes termos. Acho que é muito importante a figura de Tomás, porque ele mostra que a razão e a fé estão unidas. Da problemática que vem na modernidade, de perguntar e de pôr em causa a relação entre a fé e a razão, que depois acaba por ser resolvida no século XIX, ele vive esta relação intensamente, mostra que é possível viver a fé arquitetando-a a partir do encontro da razão com a experiência de Deus e com a busca da verdade em si mesma que é Deus, usando o intelecto ao serviço de uma experiência de Deus, mas não prescindindo das categorias do intelecto nem da sua relação, aliás, para isso Aristóteles é muito importante, a sua relação com o concreto
e apresentando a partir de uma observação e de uma relação com o mundo como ele é, para a partir daí conseguir contemplar Deus, autor de todas as coisas, mas no interior de todas as coisas. E essa relação da razão com a fé é tanto mais importante hoje quanto no pós-modernismo que nós vivemos, e até no hipermodernismo que já vivemos, há uma tendência para, muitas vezes, depreciar a razão e para recorrer a uma experiência que se baseie em notas mais emocionais, em notas experienciais, muitas vezes com corte ou com desconfiança de elementos de racionalidade e de explicação racional que são muito importantes. E, portanto, eu acho que Tomás continua a ser importante nesta medida de perceber que a fé e a razão não só não podem ser desvinculadas, como se servem uma à outra. Dito isto, que se ajudam uma à outra. E nós não podemos ter uma fé que seja privada do esforço racional de compreensão, não só do mundo, mas do próprio ato de ter fé. E daí a teologia, e daí a necessidade de teologia como campo específico do saber, que serve uma categoria nova, digamos assim, de ciência, se entendemos por fé esta experiência, que é dar as bases racionais de uma possibilidade de conhecer Deus e de dizer esse conhecimento em linguagem humana. Mas dito isto, é muito importante também perceber que Tomás é relevante para hoje, porque ele não esgota na racionalidade nem o conhecimento de Deus, nem a explicação de Deus. E daí este final da vida dele, esta consciência que ele tem da limitação de tudo o que até aí aprendeu por via racional, seja muito importante, porque ele abre a porta para o que já, por exemplo, no século IV dizia o Pseudo Dionísio Areopagita e outros, que há uma forma de conhecer Deus, e depois dirá também no século XIV, a Novenda Não Saber, por exemplo, o clássico do inglês, dirá que há uma forma de conhecimento de Deus que é supra-racional. Não é contra a razão, é para além da razão. Então aí entramos numa experiência de sabedoria, que é uma experiência de sabedoria que é preciso experimentar para adquirir, e não é fruto de um empenho, diríamos quase, de ubris da razão, de querer atingir por si própria aquilo que é o mistério de Deus em si mesmo, mas que nos mostra que é preciso estarmos abertos a formas de conhecimento, que são formas de conhecimento, usarei a expressão sem medo, místico, isto é, experiencial, do mistério de Deus, que portanto são desconhecidas até que Deus nos dê a graça de a conhecermos e de as entendermos assim. Não sei se a primeira resposta está respondida, mas era isto que me ocorreu. Agora é só uma não posso poupar de uma pergunta um pouco provocante. Agora, Vou calar, não, mas eu acho muito interessante porque, salvo erro, eu acho que ele teve 5 demonstrações de Deus. Antes de Canterbury, Aristóteles, não sei o quê. Mas estas também fazem depois palha, quando ele disse no final da vida. Tudo o que ele escreveu, ele considera palha, inclusive todas essas demonstrações e técnicas. Eu acho que isto é uma coisa prática. Dá-nos este choque, de facto, o mistério de Deus se revela por outras vias, sem excluir a razão. E é muito importante dizer que isto não destrói a razão, mas relativizar. E relativizar no contexto do mistério imenso e insondável que é Deus para a nossa humanidade. A questão da graça que não destrói a natureza, mas que é aperfeiçoa, que é completa, isso é essa abertura que Tomás não se fecha a uma corrente, a um pensamento, mas... A segunda pergunta, que eu acho muito provocante, no bom sentido, no melhor sentido da palavra, que é, seria o mundo ocidental e o pensamento ocidental o mesmo sem Tomás de Aquino? Bom, eu parece-me que em qualquer campo da cultura, uma personalidade muito relevante marca definitivamente a história e o futuro. Portanto, o mundo não seria o mesmo, e o mundo da teologia não seria o mesmo, e o mundo do pensamento não seria o mesmo sem Tomás de Aquino, naturalmente. A fecundidade de Tomás é ampla, é significativa, é indiscutível, mas concordo inteiramente com o que disse aqui o Frei José Fernandes. Não podemos, apesar de todas estas visões extremamente ricas e inegáveis de Tomás, considerar Tomás o teólogo, ou o último teólogo, ou aquele que há de ser a referência para todos os tempos. Porque isso seria negar uma coisa muito importante, que é, seria negar a autocomunicação de Deus em cada tempo, e seria negar que há uma forma de expressar Deus inerente a cada cultura e a cada tempo no interior daquilo que é a história. E, portanto, isso seria retirar a necessidade de escutar o modo próprio de dizer Deus hoje
de acordo com os nossos tempos, com as nossas complexidades, com os nossos entendimentos, um modo novo e próprio que não diminui, nem recusa, nem rejeita o do passado, mas que nós não podemos fazer de Tomás, digamos assim, o teólogo para todos os tempos, porque isso seria de facto não confiar na graça de Deus e não confiar na capacidade que o homem tem num determinado momento de fazer uma leitura atualizada própria daquilo que está a acontecer no seu tempo e de abrir até novos meios de entender Deus, novos meios de comunicar Deus. E termino com esta provocação. Nós estamos no mundo das redes digitais, da internet, da desmaterialização. O que é que Tomás diz em relação a isto? Estaria É por uma pergunta. Eu acho que Tomás diria é um meio de evangelização, obviamente. Mas nós estamos confrontados com desafios, com questões, com concepções e até com dinâmicas da emoção próprias deste pós-modernismo e do hipermodernismo que Tomás não se viu confrontado com elas da maneira que nós vemos. Portanto, esperemos que hoje haja novos Tomás de Aquino, esperamos outros, esperamos os deste tempo. Eu acho que está tudo respondido. Só rapidamente direi, a imagem, a metáfora da catedral é muito boa, porque a catedral está sempre incompleta. E eu recordo, a catedral de Salamanca tem, a certa altura, uma representação do cosmonauta. Para quê? Para explicar, exatamente, está junto dos do cosmonauta. E o cosmonauta foi lá posto nos anos 70, não é? Foi lá posto nos anos... Para quê? Para compreender que a catedral está sempre a ser construção. Primeira ideia. Depois, seria o pensamento ocidental diferente? Bom, não é só o pensamento ocidental, porque para São Tomás a questão do ecúmena é muito importante, ou seja, aquilo que está fora da cidade, não é? Portanto, a ecúmena é isto, é estar atentos ao que está fora da cidade. E ele esteve sempre atento ao que estava dentro da cidade e fora da cidade. Muitas vezes as pessoas falam do ecuménico, mas julgam que o ecuménico é igual a pluralista. Mas mais do que isto, é atenção àquilo que está fora da cidade, não é? O ecúmena está fora da cidade para nós podermos dialogar e perceber. Depois, a verdade. Hoje fala-se de pós-verdade, meus caros amigos. Fala-se de pós-verdade. Ora, isso é que São Tomás não toleraria, não é? Porque nós... é a tal questão da luz, não é? E da luz, e nós a compreendermos exatamente que a procura da verdade, nós não possuímos, e São Tomás diz isso, e por isso ele não é o fino, não é o último teólogo, não, porque São Tomás nos diz que a verdade, nós somos imperfeitos. E a importância da razão é exatamente, a razão é útil, é necessária, porque nós somos imperfeitos, incompletos e não temos a possibilidade de chegar exatamente à perspectiva divina. Portanto, essa é que é a grande questão, não é? Esta é a grande questão. Só Deus é que tem a perfeição relativamente ao conhecimento. Nós vamos nos aproximando. E a perfeição é o amor, mesmo no Completamente. Exatamente. vou dizer, a forma superior de perfeição é o amor, não tanto o conhecimento enquanto nós o entendemos. Exatamente. Racional. É exatamente isso. Hermann Broch, um grande escritor do início do século XX, dizia que vivíamos num momento de Wertvakuum, ou seja, o vazio de valores. E justamente São Tomás procura que nós possamos compreender melhor o bem, o bom, o belo, o justo e o verdadeiro. E o verdadeiro começa não pela verdade metafísica, não com a ambição de nós sabermos tudo, não. Começa pelo caminho, sempre. É o caminho. É fazer, daí a importância da complementaridade entre razão e fé. Entre razão e fé.
E essa complementaridade é uma complementaridade que está permanentemente em São Tomás. São Tomás é de facto extraordinário, por isso mesmo, porque nos permite compreender a abertura, nos permite compreender a diversidade, a complexidade e a incompletude. A incompletude. Vivemos ou no pós-secularismo, ou, naturalmente, o Habermas sente necessidade, sendo agnóstico, necessidade, no entanto, do diálogo. E a necessidade, e no fundo reconhece a importância do religioso, do fenómeno religioso. E o fenómeno religioso na sua dupla perspectiva. A perspectiva de relegere e religare. E os dois sentidos, não é? Reler, permanentemente reler, voltar, não é? A tal imagem do voo dos pássaros, e ver que o pássaro volta. E este aspecto é naturalmente importante. Portanto, eu diria que, como já foi dito e concordo inteiramente, que devemos ser fiéis ao espírito inquieto de São Tomás. Bom, mais uma vez, muito obrigado por estas três palestras, três apresentações excelentes, que eu gostei imenso e realmente também foi uma grande honra para mim de ter aqui a moderação. E só para acabar, eu acho de facto agora ajudou-me aquelas palestras, aquelas três palestras ajudou-me de facto perceber mais uma faceta daquele famoso pós-secular do Habermas, ou significa que de manter ao vivo a nossa sensibilidade para o transcendente. E acho que Thomas von Aquin é uma pessoa, uma figura importantíssima que nós podemos manter ao vivo a nossa sensibilidade para o transcendente. E esta é uma coisa super importante na nossa vida, pronto, secularizada, ou via romana. Ouvir os sinais dos tempos. Sim. Obrigado.